Gente, é um super desafio para mim, né, estar aqui com vocês de forma online, porque a Gil me conhece. Quando eu vou para lá, eu quero mexer com todo mundo, conversar com todo mundo. E eu ainda não tenho esse hábito de fazer, né, lives, né, e tudo. Faço muitas reuniões no meu trabalho, mas no dia a dia a gente realmente não vê o rostinho das pessoas, dá aquela ânsia, né? Porque eu gosto muito de prestar atenção nas fisionomias quando eu falo. Mas aqui eu já estou vendo alguns nomes, Eduarda, Camila, Caio, enfim, né? Que bom que a gente está numa quantidade boa, que dá para a gente interagir. A gente pode ir conversando através do chat também, né? Ajuda. Eu estou aqui na minha casa e a gente está no processo de reforma, não sei se a Ju falou, estou esperando meu primeiro filho. Então, vocês vão escutar muito barulho, né, de martelo, de furadeira e de duas crianças que estão aqui atrás. Então, gente, vida de home office, né? Às vezes eu estou aqui fazendo entrevista ou em reunião e aí passa o carro do ovo, não sei se passa aí perto da casa de vocês, mas aqui no meu bairro é só o que tem, né? E aí eu peço para vocês, né, entenderem, vamos dizer assim, esse momento, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre mim, vocês podem fazer perguntas, podem tirar do mute, eu vou olhando aqui também, eu vi que iniciou aí a gravação, para você, iniciou aí a gravação, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, já perdi as contas, mas eu acho que já faz mais de 10 anos. Eu não gosto porque aí revela a minha idade, né? Mas já faz mais de 10 anos que eu trabalho na área de gestão de pessoas. Eu sou administradora, né? Então, eu me formei administradora, né? E todo mundo aqui é da biblioteconomia, né, Gil? Vocês estão em qual semestre mesmo? No oitavo? Estão no sétimo semestre, falta sétimo semestre, né? Beleza, obrigada, José, obrigada, Saúde. E aí, geralmente ela me chama nesse período, né? Porque vocês já estão terminando e estão doidos para entrar aí no mercado, né? E aí, eu sempre trago um conteúdo, mas bem na minha vivência mesmo, para a gente simular aqui um momento de seleção, um momento de ir para o mercado. E aí, antes de projetar, eu só queria falar rapidinho, né, sobre a minha trajetória. Eu já vim de indústria, vim de telecomunicação e atualmente eu trabalho no ramo imobiliário, né? Alguém aqui conhece a Conviver Urbanismo? Pode estar no chat sim ou não, eu nunca ouvi falar, né? Não, né? Eu já tenho que o Saul respondendo não. Gente, eu não fico triste, tá? Quando vocês dizem que não se preocupem. Alguém conhece a Três Corações, então? Demais, né? Adoro os cappuccinos, né? O café. E aí, antes de ir para a Conviver Urbanismo, eu trabalhei na Três Corações e a outra foi na Oi. Então, assim, eu vim de duas grandes empresas. E aí, fui para a Conviver Urbanismo, que é uma empresa familiar de médio porte, mais uma empresa que trabalha com loteamentos, né? Não é com arquitetura, como todo mundo pensa. Mas a Convela trabalha com loteamentos. Vocês não conhecem, porque a gente não atua tanto aqui em Fortaleza. O nosso nicho mesmo é Maranhão, Piauí e interior das regiões, certo? E aí, a gente constrói tanto bairros planejados, fechados, como bairros abertos. Então, vou citar aqui o exemplo. A gente tem loteamentos muito semelhantes ao do Alphaville, que é o que vocês mais conhecem aqui em Fortaleza. Tá? Então, a Conviver Urbanismo, eu já estou aí há 3 anos, mais ou menos. Já ficou com fome, né? Só de dar 3 corações. Gente, quando eu trabalhava lá, a última coisa que eu fazia era tomar café, porque o cheiro do café era direto. E aí, já estou há 3 anos, e há 3 anos eu estou na gestão lá da Conviver, né? E tenho muitas histórias aqui para contar para vocês, tá? E aí eu queria projetar aqui o que eu trouxe. Na verdade, eu trouxe um material mesmo bem simples para a gente se preparar para o nosso primeiro momento de entrevista e tal. Eu queria só que vocês colocassem aqui no chat, só para eu entender, ou falassem, né? Quem é que já está no mercado de trabalho, né? Se tem alguém ainda na turma que está no mercado, só para eu conhecer a turma, que já está no mercado ou que está buscando,
né? Jennifer já está aqui no segundo estágio. Todo mundo já, né, ou nunca trabalhou, para vocês ir colocando aqui, que no decorrer eu vou dando uma olhada, já serve para me orientar, tá? Aí, para eu compartilhar aqui, deixa eu só apresentar agora, né? Aí, a tela inteira. Deixa eu ver aqui. Aí, apareceu aqui, vai aparecer toda a minha tela, né? O que eu tenho aberto aqui. Vocês já estão vendo aqui a do Mindset, o material. É 5 dicas para uma boa seleção. Para uma boa entrevista. Vocês estão conseguindo ver? Aí some aqui para mim vocês, né? Você está aparecendo para todos. Beleza. Quando eu volto aqui para a tela, ainda some ou tá aparecendo? Ah, aparece o chat, né? Então, deixa eu voltar aqui. Eu não vou mais conseguir ver o chat, então, se alguém escrever ou quiser falar alguma coisa, tu pode ler para mim, tá, Gil? Ou quiser perguntar, pode tirar do mute, certo? E aí, eu queria falar agora sobre o momento da entrevista, tá? Já que vocês estão no 7º semestre, já estão começando a se projetar. Geralmente, tem gente que quer estudar para concurso, tem gente que quer seguir a carreira acadêmica e tem gente que quer se jogar mesmo aí no mercado, certo? E aí, para essas pessoas que querem se jogar no mercado, a gente tem uma trilhazinha que deve ser seguida para a gente ter uma efetividade melhor quando a gente participa de seleções. Eu escuto muito, né? Antes de falar aqui, eu vou voltar a olhar para vocês, tá, gente? Porque não consigo, né? Vou voltar aqui a olhar para o chat. Eu escuto muito das pessoas falarem que já participaram de várias seleções e nunca são chamadas, não entendi o porquê, né? E aí eu vou estar passando aqui os passos, e aí você vai estar se identificando se você faz ou não isso quando você vai participar de uma seleção, né? Esse processo de autoconhecimento vai ser de vocês, tá? Geralmente eu trago alguma ferramenta, mas hoje vai ser de vocês. Vocês vão se perceber nesse caminho, tá? Então, vou começar aqui com as dicas. Gente, quando a gente recebe, eu vou começar já com a dica de seleção, mas pro finalzinho, a gente dá uma olhada na questão dos currículos, tá? Eu enviei o meu currículo e ele foi capturado, né? Ele foi captado, tá? E aí, quando a gente for falar de currículo, a gente pode ver os erros que a gente está cometendo no currículo, que não faz com que ele seja captado. Mas, no momento, a gente está num cenário onde eu mandei e, ok, estou indo para a entrevista, que é um dos momentos bem importantes, né? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu sou chamado aí para poder ir para a entrevista, né? Quando é que começa a minha preparação? Vou passar aqui, depois eu falo um pouquinho sobre esse e-book para vocês, tá? Então, aqui a gente colocou que a preparação, ela começa logo após o convite. A pessoa te ligou, né, falou sobre a vaga, né, e te convidou para poder participar. Geralmente a gente fica muito ansioso, né, quando vem aquela ligação e tudo, a gente não pega a informação direito, a gente está ali no calor da emoção. Então, assim que a pessoa te ligar, tá, não vamos nem se ater aqui ao slide, porque eu vou falando, certo? Assim que a pessoa te ligar, entrar em contato com você, a gente até escreveu aí, né? Respire fundo, né? E seja claro, transparente e agradeça a oportunidade, certo? Porque às vezes a gente liga para convocar o candidato para a seleção e a impressão já fica ali na ligação. Às vezes a pessoa está tão sem energia, às vezes a pessoa está tão... tá certo. Que você sai da ligação com sensação ruim. E, gente, a gente que trabalha com perfil comportamental, a gente realmente conhece mesmo, tá? Aí, geralmente, a gente gosta ou não já do candidato por telefone. Também você não vai atender aí, oi, fulano, com intimidade, não. Mas que você passe um sentimento positivo ali naquela ligação. Anota todas as informações, anota direitinho o horário e, por fim, agradece, né?
E aí, antes de você começar, só um minutinho, gente. Vou só pedir aqui um silêncio. Pronto, gente. Voltei aqui de um carãozinho para ver se a gente consegue terminar. E aí, voltando aqui para o e-book, né? Antes a gente começar a se preparar, ver roupa, ver isso, ver aquilo, a gente existe um passo que eu considero importantíssimo numa seleção, tá? E que ninguém se atenta para isso, que é você realmente ter um mindset positivo, né? O que é esse tal de mindset positivo que você está falando aí, né? E aí tem uma breve explicação aqui sobre o mindset, mas em resumo, o mindset é um modelo de pensamento, modelo mental de pensamento, né? Que pode ser de crescimento, que é um positivo, ou pode ser o fixo, que geralmente é aquele negativo, ou você não crê no seu desenvolvimento, né? Então, é fundamental você pensar positivo, você ter um mindset positivo, você tomar para si aquela oportunidade, né? E aí, acreditar que realmente ela é para você, que você vai passar, e você ir de uma forma bem positiva, levando todo o seu processo. Porque o teu processo não começa quando tu pisa lá na empresa, não. Ele vai começar antes, né? Depois que... Nunca vamos esquecer isso mais, gente. Quando desligou o telefone, já começa o seu processo seletivo, tá? E aí, depois que eu tenho um mindset positivo, que eu acredito que é a primeira passinho, né, que você tem que pensar lá, você vai para o próximo passo, tá? Que é a pontualidade. Né? Eu já peguei candidatos, mesmo assim, que chegam atrasados, né? Osana, eu cheguei atrasada ao final do planeta, eu já não passei? Não, tá? Mas chegar mais cedo tem os seus benefícios, além de passar uma boa impressão, tá? Quando você chega pelo menos 30 minutinhos mais cedo, o que vai acontecer, certo? Você vai sentar lá, você vai respirar e você vai começar a entrar no ritmo da empresa. Porque você vai ficar lá sentado, parado, sem olhar nada? Não, você vai começar a observar como é que as pessoas funcionam, como é que as pessoas se relacionam, e aí das duas umas, ou você vai se identificar e achar que aquele lugar é para você, ou você vai, não, aqui não é para mim. Eu lembro quando eu fui fazer a entrevista na Conver Urbanismo, e eu cheguei mais cedo, né, e aí todo mundo que passava me dava bom dia. Todo mundo que passava me dava bom dia, perguntava se estava tudo bem ou se eu precisava de alguma coisa. Então, eu me senti muito cuidada nessa empresa, né? Eu me senti muito acolhida. Então, eu comecei a perceber como é que as pessoas trabalhavam e eu fui já entrando no espírito. Então, por isso que é tão importante a gente ser pontual, além da gente passar uma boa impressão. Ah, Osana, mas aconteceu que eu me programei para sair de casa e eu não consegui chegar no horário. O que eu vou dizer para o entrevistador, né? Gente, melhor dizer do que não falar nada, tá? Então, se chegou atrasado por algum motivo, você vai e explica para a pessoa, olha, eu me programei, mas infelizmente um engarrafamento, ou então eu me programei e aconteceu um imprevisto, mas me desculpe. E a gente vai entender, tá bom? A gente vai entender. Agora pensem na via de mão dupla, né? O quanto que é positivo você chegar aqueles 30 minutinhos mais cedo, certo? Outra dica que eu queria dar para vocês é resgate o anúncio da fonte que você enviou a vaga, certo? Então, assim, a gente manda N currículos para vários lugares, certo? Aí, para você lembrar o perfil da vaga e tudo, às vezes a gente liga, a pessoa pergunta, mas no que é mesmo? Né? Então, assim, você vai perguntar qual que é a empresa, mas não precisa perguntar qual que é o anúncio. O anúncio você vai procurar nos e-mails que você enviou.
né, da fonte que você enviou. Porque, assim, é importante que você analise todas as atividades que tem lá naquele anúncio, né? Então, assim, você já vai para a entrevista com uma ideia do que eles esperam de você. Porque às vezes a gente esquece mesmo, né? A gente acha que tá ali no perfil e tchum, manda, e depois vai para a entrevista, não lembra mais nem o que eles estavam pedindo. Então, você analisar todas as atividades, as responsabilidades que eles colocaram lá, vai te ajudar aí você entender muita coisa sobre a vaga e já chegar preparado, certo? Tem algumas informações que são importantes, por exemplo, vaga que a pessoa vai viajar, ou então tem que ter carro. Então, é importante vocês darem uma checada no anúncio, tá? Depois que, vamos lembrar os passos, né? Estou com meu mindset positivo, estou sendo pontual, já olhei o anúncio, né? Aí é que eu vou para a partezinha que as pessoas pecam geralmente, né? Que é a escolha da roupa, né? A escolha da roupa para a ocasião da entrevista. Eu acho que está muito clichê já eu falar, vá assim ou vá assado, mulher sem decote. Eu acho que não cabe nem a gente ter mais essa discussão no momento que a gente vive atualmente, certo? A escolha da roupa, ela é um ponto que merece atenção. Por quê? Se você deixar para decidir no dia, na hora, com certeza você vai botar alguma peça que não estava legal, né? Porque a gente tem muitos imprevistos no guarda-roupa. E aí, o que é melhor? Qual que é a escolha mais importante? É você analisar qual é o perfil da sua empresa. Então, se eu estou mandando para o escritório de advocacia, um exemplo, tá, gente? Você vai analisar qual é o seu negócio. Obviamente que eles se vestem de uma forma mais formal. Se eu mando para um banco, eles se vestem de uma forma mais formal. Mas se eu mando para o SAS, né? Vocês conhecem aqui o SAS? Alguém conhece essa empresa? Podem botar aí no chat, né? Gideia não conhece. Gente, é bom vocês conhecerem, mas no final aqui eu vou falar de alguns Instagrams que eu acho bacana para quem está procurando emprego. O SAS, ele tem uma hashtag não, né? Um Instagram chamado Vem Pro SAS. E lá tem muito para a função de vocês, né? Porque o que é o SAS? Eles fazem como é que se diz? É uma das empresas do Arezinho, né, que tem o Aretsá, só que eles vendem aquela metodologia de ensino para várias outras escolas. Inclusive, abriu ações no IPO, tem né? Assim, vaga de iconografia? Lá sempre, gente, @ vem pro SAS. Entrem lá que sempre tem redator, tem eu posso até entrar aqui no Google para mostrar para vocês, é uma ótima fonte lá, e o SAS é tido como o Google de Fortaleza, né, em termos de cultura organizacional, né, lá todo mundo, depois eu posso até abrir aqui para poder colocar para vocês. Então, é bom vocês irem conhecendo a empresa, né, exatamente. E aí, a escola é uma coisa, mas o SAS é outro negócio que foi gerado. E esse negócio que foi gerado, eles vendem educação, né? Então, lá é muito disruptivo, né? Se você entrar no Instagram deles, você fica apaixonado. Porque, tipo, tem gente de cabelo rosa, né? Lá eles promovem várias campanhas e tal. Então, é diferente. Deu ir para a entrevista do SAS e deu ir para a entrevista no escritório de advocacia. É isso que eu quero mostrar para vocês, porque são culturas organizacionais diferentes. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Três Corações, pronto, a Gil colocou. E aí vai ter as vagas aí. Quando eu trabalhava na Três Corações, lá tinha uma cultura organizacional muito forte. Né? O que é a cultura? É o nosso jeito de ser. Você tem a cultura na sua casa, todo mundo se comporta de uma maneira e tal, tem a cultura lá. E a empresa, ela também tem a cultura dela. Então, na Três Corações, era uma cultura tradicional, familiar. Então, eu sempre tinha que ir com roupas longas, blusas fechadas, né? Quando
quando eu entrei para Conviver Urbanismo, já era uma outra cultura organizacional. E aí eu já comecei a ir com as roupas que eu gosto de vestir. Inclusive, na Conviver, a gente tem um short day, que é o dia que a gente vai de short, né? Então, assim, para a gente não interessa muito a forma com que você está se vestindo. Da forma com que você se veste, é como você se sente bem no seu ambiente de trabalho. Essa é a nossa cultura. Mas cada empresa tem a cultura dela, tá? Porque, né? É porque na época, Sal, que nós fizemos, a gente estava testando. Porque, assim, nós viemos de uma cultura tradicional e migramos para uma cultura de inovação. E aí, dentro da cultura de inovação, nós ficamos receosos se as pessoas entendiam essa transição. Porque, assim, tá, tu pode ir de short, mas tem os limites, né? Por exemplo, mulher não pode ir com short bem curtinho, né? Então, a gente tinha esses cuidados só para essa transição. A gente começou a experimentar, ver como é que as pessoas iam, e realmente as pessoas começaram a ir de short, mas na medida do bom senso. Tudo tem a questão do bom senso, né? Então, deu muito certo. E aí, não, Gil, ninguém, graças a Deus, ninguém exagerou, todo mundo entendeu. Né? E aí, a gente começou essas pequenas mudanças. Então, por exemplo, eu comecei a fazer lá. Outro dia, gente, eu posso até te falar de cultura organizacional, que eu amo, tá? É um assunto que eu amo para vocês. A gente inseriu um momento que era o tardezinha, que era um momento que a gente, quando bate meta, né, a gente compra cerveja, churrasco e proporciona um momento de brainstorming, né, ali com todo mundo, à vontade. E o que é esse brainstorming? A gente joga problemas e situações da empresa e as pessoas vão tendo ideias, né, de como resolver num ambiente mais tranquilo, né? E aí é muito, muito bacana, assim, a gente teve muito resultado, porque a nossa empresa é geração Y, né? Então, a maioria das pessoas são jovens, então a gente tem que trabalhar muito com essa cabeça. E aí, o SaaS também, ele é bem assim, e o negócio dele é educação. Então, lá, eles mexem muito com biblioteconomia, tá? Então, fica uma dica aí para vocês. Mas vamos voltar aqui para o e-book. E aí, gente, quando vocês forem escolher a roupa, vocês têm que analisar qual é a cultura organizacional dessa empresa, o que eles entendem como jeito de ser, tá? E aí você vai ver até se você se adequa, né? Se está parecido com você. Não é porque eu estou indo para o SaaS que eu tenho que ir com a calça rasgada, o cabelo pintado, e eu vou estar me adequando àquela cultura, né? Então, você pode ir dentro do seu estilo. E é óbvio, né? Vamos ter os pequenos cuidados, como às vezes a cultura organizacional não está explícita no site ou na internet, né? E aí você sempre vai com aquela roupa, com aquele look que dá para qualquer ocasião, né? Homens com blusa mais fechadinha, né? Mulher também evitar decote ou roupas muito coladas, né? Eu acho que isso é uma questão de bom senso que não dá para a gente trazer para um material desse, porque é algo que é tão simples, tão subentendido que não dá para a gente trazer para um material desse mais. Nessas alturas a gente está errando com algo tão simples, né? Com algo tão normal. E aí, recapitulando os passos da preparação, né? Primeiro de tudo, eu tenho que ter um mindset positivo. É interessante que eu seja uma pessoa pontual, né? Até para fazer aquela questão do termômetro, né? Você sentir como é que as pessoas da empresa, né? Já aí com o perfil da vaga na pontinha da sua língua, né? Já sabendo o que é que eles esperam de você. Então, eu vou mostrar mais na frente uma vaga para vocês e a gente vai entender melhor essa questão do perfil. E com a roupa certa. Então, só aí você já se preparou de uma maneira bem assertiva, tá? Eu queria só saber se alguém aqui já se preparou para uma seleção dessa maneira. Né? Podem ser bem sinceros aí, coloquem no chat sim ou não, ou eu nunca tinha pensado nisso. Né? O Saul disse que nunca se preparou assim.
Jennifer, muito bem. Isso também, gente, não é garantia que vocês vão passar na seleção, não. Isso aqui é só o primeiro passo para vocês chegarem na seleção e já chegarem bem, tá? E muito bom. Também gente aqui que já disse que usa esses passos, né? Do mindset positivo, pontualidade e o perfil da vaga. E aí, a gente vai para outro passo, que é aquele passinho lá do estudo da empresa, né? Lembra que eu já meio que entrei aqui nesse assunto, falando sobre cultura organizacional, mas assim, entenda qual é o negócio da organização. Né? A gente manda o currículo e às vezes não se interessa pela empresa. E, gente, vocês já casaram com gente que vocês não são interessados? Vocês já namoraram com gente que vocês não são interessados? Primeiro, quando a gente se apaixona, a gente quer saber, né? A gente quer saber tudo da pessoa, a gente quer ver se a gente se adequa, né? E a gente vai levando aquela relação. Quando você entra numa relação que você não perguntou nem, né? A gente tá aqui. Quando você entra numa relação que você não perguntou, que você não conheceu nada, o que é que dá? Você enfia o pé dentro da jaca, né? Daí depois você vai descobrindo os defeitos da pessoa, você vai vendo que você não tinha nada a ver com aquela pessoa, e aí você termina. A empresa é do mesmo jeito, gente. Então, assim, se eu fui chamado para a seleção, eu já estou começando ali, vamos dizer assim, eu estou meio atrasada, né? Faz tempo que eu não namoro. Então, ali você já está começando a sua paquera, né? Você está paquerando ali com a empresa. E aí, quando a gente está paquerando, a gente faz o quê? A gente começa a conhecer. Então, conhecer a empresa, né? Buscar informações da empresa previamente é vital para você ir bem na entrevista, para você realmente ir dentro da própria organização, né? Então, assim, eu, pelo menos, eu amo quando eu pego candidato, que eu digo assim, você já conhece a Convey? Aí o candidato, eu amo quando ele é sincero, tá? Aí ele já diz assim, não conhecia, mas no dia que você me ligou, eu fui atrás, eu tô apaixonado pela empresa. Não sei se aqui dá para vocês verem o site, eu já abri aqui, esse aqui é o site da nossa empresa, né? Aí tem tudo, os lançamentos, os produtos, a história, o nosso vídeo. Então, aqui no site, eu estou achando da Convey como exemplo, tá? Vamos abrir aqui o do SAS para a gente ver, né? Quando eu mudo a tela, vocês enxergam, né, gente? Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui o do SAS, né? Então, pelo site, você consegue trazer muitas informações sobre a empresa, sobre a cultura organizacional. Eu lembro que eu fui para o da Três Corações, eu comi o site em um dia, sabe? Eu olhei tudo, até para ver se eu realmente me interessava. Ó, aqui eles mostram os resultados, as soluções que eles trazem. Eles têm um blog, o SAS, tá? Eu tô botando aqui as duas empresas para vocês terem como referência, tá? Eles criam muita interação com a comunidade, tá? E aí você vai paquerar. Você está começando a pesquisar, e aí é importante você buscar informações sobre a empresa e demonstrar isso ao recrutador, né? Então, assim, quando você chega e diz, olha, e aí começa a falar sobre a empresa. Eu vi que é uma empresa que atua no Ceará, Maranhão e Piauí. Vocês aqui no Ceará já atuam em mais de 34 municípios, né? E eu vi que a cultura organizacional de vocês trabalha isso, porque geralmente tem no Instagram, tá? Às vezes no site não tá tão atualizado, mas o Instagram hoje quase toda empresa tem, certo? E aí, qual é a imagem que vocês acham que vocês vão passar para um recrutador quando vocês chegam trazendo todo esse leque de informação, ou quando vocês chegam diferente? Ah, conheço. Né? Agora eu vou perguntar para vocês de uma forma diferente. Você está lá na sua paquera, e aí, no primeiro encontro de vocês, o seu paquera vai dizer para você, eu conheço, né, sobre você, né, eu vi que você faz faculdade,
não é mais interessante, né? A gente vai ficar mais interessado pelo candidato, pela pessoa, porque a gente está vendo que ele já está começando a se afeiçoar ao nosso negócio, né? E aí poupa até da gente ter que fazer aquele encantamento que a gente já vê que a pessoa já está completamente apaixonada pela empresa. Então, gente, eu considero esse um dos passos para mim, né? Quando eu faço seleção e para a maioria dos recrutadores, muito importante, quando a pessoa já traz uma bagagem do que ela conhece, do que ela gostou, né? E quais são qual que é o negócio, né? Busca informações sobre a empresa nos meios digitais, como sites, redes sociais, e fique por dentro da história geral da organização. A Conver, pelo menos, ela tem 40 anos, né? E aí, lá no site, no nosso vídeo institucional, a gente conta a história da empresa. Então, eu lembro quando eu fui para Três Corações, eu estudei a história do dono da Três Corações, né? E aí, eu estudei não só para me dar bem na entrevista, mas eu estudei porque realmente eu me apaixonei. Inclusive, ele tem até uma palestra no TED, né? Vocês conhecem aqui o TED, aquelas palestras aí de 20 minutos que cada pessoa tem para fazer. Tem vários temas interessantes, e aí tem a da Três Corações lá, ele conta como é que foi a história. E ele é um baita de um empreendedor. Então, eu tenho o meu perfil de paixão, tá, gente? Cada um vai ter o seu aí, mas o meu perfil de paixão é sempre... eu gosto de conhecer os donos das empresas e ver como é que eles conduzem o negócio. Então, esse é mais ou menos o que eu gosto. Então, eu já tinha visto muita palestra sobre ele. O Arizinho do SAS também faz muita palestra, e é bem interessante ele falando sobre o próprio negócio. E aí você vai se apropriando daquela empresa, né, daquela informação. Tá? Sobre esse passo de estudar a empresa e tudo, do jeito que eu tô falando aqui, vocês fazem? Vai ficar um funil, né? Aí, se todo mundo for sim, vai pontuando, eu vou colocar aqui um monte de estrelinha. Vocês fazem dessa maneira que eu tô dizendo para vocês? Vocês conseguem enxergar a empresa assim como eu falei? Podem botando aqui no chat. O Sal é super participativo, né? Já gostei dele. E aí, gente, eu vou passar aqui para o outro passo do e-book, que é estudar o seu currículo. Oi, Osana, tu quer que eu estude a empresa e o meu currículo? O que é que tem a ver, né? O que é que tem a ver eu estudar o meu currículo se eu que fiz o currículo, né? E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Estude a sua participação em cada empresa. Tem gente que é um completo desconhecido de si mesmo, né? A gente vai para a entrevista, conversa com a pessoa, aí fala, e como é que foi a sua primeira experiência? Aí a pessoa vai lá tentando recordar, às vezes não lembra o período. E assim, gente, é muito importante que você saiba a cronologia da sua vida profissional, né? Entendo que parece óbvio, mas é importante você estudar a sua participação em cada empresa por onde você passou de forma cronológica. Então, quando eu disser assim, me relate aí as suas experiências, geralmente o recrutador deixa a pessoa ir falando, né? Aí você vai da primeira experiência que você teve até a mais atual, né? Sempre a mais atual que é a interessante, na frente, né, em cima. Mas você começa pela sua primeira experiência, né, de trabalho. E aí, se você tiver passado por uma empresa que você cresceu lá dentro, você deixa o seu recado, né, que você era estagiário, foi contratado, você vai lembrando de todos os seus processos de crescimento dentro da empresa, né? É legal também quando você fala um pouco sobre a sua carreira, as suas entregas dentro da empresa. Então, assim, eu arquivava os livros, eu implantei um projeto, é importante você falar, além das tarefas que você fazia, o que você venceu lá? Você teve algum desafio lá? Você fez alguma coisa importante para a empresa? Você trouxe algum resultado para a empresa? E aí, quando você vai contando isso na entrevista, vai relatando, aí você vai ficando aí mais interessante, né? Você vai se destacando dos outros candidatos, porque você não está fazendo um simples relato. Né? Você não está simplesmente falando de tarefas que você faz, você está contando um case, você está falando de você.
tá? Então, é muito importante quando você já vai preparado para a seleção, se conhecendo, conhecendo o seu currículo, né? Eu já peguei currículos que a pessoa tinha lá várias experiências, né? E ela não lembrava direito. Aí você fica. Eu, pelo menos, gosto de deixar a pessoa falar. Então, a pessoa tá aqui, não, eu fui para a experiência e tal. Aí depois eu fui para tal. Aí, tipo, já era a terceira, já tinha esquecido de duas experiências que tinham passado. Aí, às vezes, sou até como se a pessoa não tivesse passado por aquela experiência, né? Então, é importante você estar conhecendo seu currículo. Aproveitem que o currículo de vocês não deve ter tantas experiências, né? Quando a gente chegar mais no currículo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, dessa preparação. Mas é importante vocês conhecerem. Eu lembro de todas as minhas experiências. Eu não falo de todos, mas eu lembro de todas. E eu sei mais ou menos o período que eu passei em cada um. Então, outro ponto que a gente poderia, que nós podemos falar aqui, que vai ajudar nessa preparação, é você conhecer a você mesmo, né? Você conhecer as suas habilidades. Se eu fosse perguntar aqui hoje para vocês, né? Gente, qual é a habilidade mais forte de cada um? Podem colocando aqui no site, ou no chat, né? Geralmente, quando a gente vai para a seleção, a gente não faz essa autoanálise, né? De saber qual que é a sua melhor habilidade, de saber qual que é o seu defeito, o que você precisa melhorar, né? E geralmente a pessoa pesquisa. O que eu devo dizer na seleção qual é o meu maior defeito? Aí sai coisas que não são genéricas, né? Sai coisas do tipo, eu sou perfeccionista, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Não é o que você realmente é, tá? Então, quando você for para a seleção, vamos lá. Como você se percebe é muito importante. Então, a gente tem essa dificuldade de falar de si, né? De fazer essa autoanálise, de escrever exatamente o que nós somos. Então, o que eu sugiro você fazer? Pega um papelzinho, né, e uma caneta, faz sozinho, quando você for para a seleção, né? Depois você pode até validar com a mãe, com o amigo, com o namorado, e aí, é isso mesmo? O que você acha que eu sou? Né? E aí você vai se preparar para possíveis questionamentos, né? Porque geralmente eles perguntam coisas parecidas, não? Eu coloquei aqui até alguns, né? Se o recrutador perguntar a você quais são as suas habilidades, você saberia dizer hoje, né? O que você considera que é mais eficiente em você? E aí você vai pegar um mapinha de si mesmo. Você coloca lá quais que são suas habilidades técnicas e quais são suas habilidades comportamentais nesse bloco de notas, tá? Oswaldo, e o que é técnico e o que é comportamental? Vamos saber fazer essa diferença, né? Então, se eu digo que eu sou bastante comunicativa, isso é uma competência minha comportamental, é o meu comportamento, independente do curso que eu tenha feito, né? Às vezes tem curso para poder você falar melhor, né? Mas aí é uma competência comportamental. E técnico é isso que vocês estão fazendo aí, a graduação, é uma pós, é um curso de curta duração. Então, esse é o conhecimento que vocês estão adquirindo, é técnico. E assim, gente, eu e muitas empresas hoje em dia preferem contratar pelas habilidades comportamentais, porque as técnicas a gente faz um curso e aprende. Mas quando eu boto lá, gente, que não tem um fit de comportamento, aí dá aquele problema. É aquela história lá do relacionamento, né? Quando vai chegando, não pega pra capar mesmo, a pessoa começa a se mostrar como é que ela é. E na empresa é do mesmo jeito, né? Então, às vezes, vocês mesmos, quando vão montar trabalho em equipe, sempre tem aquela... Não, vamos chamar fulano, não, porque fulano é bem assim no ambiente de trabalho, né? Então, na seleção, a gente analisa muito o comportamento da pessoa. Porque é no dia a dia que ela vai se mostrar como ela é, então ela pode ir para frente ou ir para trás, tá? Então, façam aí essa análise, né? E aí, vocês vão estar preparados para quando ela chegar lá naquela perguntinha, fale mais sobre você, fale seus pontos positivos. E assim, gente, seja sincero, seja genuíno,
né, com você mesmo e com o recrutador. Não adianta você querer pintar uma pessoa que você não é. Né? Então, assim, fale um ponto que você realmente tem a desenvolver. E se você não consegue enxergar isso, se você não faz terapia, né, ou não consegue, pergunte um colega, fulano, o que tu acha de mim? O que tu acha que eu tenho que melhorar? Pergunta a professora, pronto, pergunta a Gil, vou te colocar num, num feedback, Gil, né, com os meninos depois. E aí, as pessoas que estão mais próximas da gente são as pessoas mais aconselhadas a dizer porque elas gostam da gente. E aí não tem problema nenhum você ir para a entrevista. Agora, você não vai chegar na entrevista e dizer, eu gosto de dar rasteira nas pessoas. Aí não dá, né? Então, não vai dar. Mas tem coisas que a gente tem. Por exemplo, eu tenho dificuldade imensa com a organização, né? Então, assim, essa é uma dificuldade que eu identifiquei e que eu estou trabalhando. Agora comecei a ler um livro sobre metodologia de organização, baixei alguns aplicativos. É diferente de eu chegar e dizer, gente, eu sou desorganizada. Pelo amor de Deus, a mina é desorganizada. Para esse trabalho aqui, não dá. Né? Que geralmente, bibliotecário, a organização é a competência principal, né? Então, eu não conseguiria trabalhar nessa atividade. Só que eu demonstrei que eu sei, em primeiro lugar, qual é a minha dificuldade e que eu estou trabalhando ela. Então, aí já muda muita coisa o cenário, tá? Então, eu fui genuína com vocês, eu mostrei que eu tenho um autoconhecimento e eu mostrei que eu estou com uma ação para resolver essa questão, tá? Se eu vou resolver ou não, é sendo nos próximos capítulos, tá? E aí, é isso, né? É o autoconhecimento. Um outro pontinho aqui é mapear as suas habilidades comportamentais e não só as técnicas que eu falei para vocês. Então, assim, pensem, né? Quando vocês forem para a seleção, as técnicas são importantes, os cursos, os títulos, tudo que vocês fizeram. Mas o como vocês vão se comportar é fundamental e é eliminatório, tá? Então, não esqueçam disso. Além de você falar, eu gosto muito dessa frase, levem fatos que validem o que você disse. Então, se você disse que é organizado, você vai levar um fato no seu dia a dia que demonstra que você é organizado. Ou seja, eu não tenho experiência em empresa, meu primeiro estágio eu estou indo atrás. Você pode contar, por exemplo, aqui no quarto que eu estou, é o quarto do meu irmão. E meu irmão é muito organizado, né? Ele tem uma lousa branca dentro do quarto que ele organiza todas as tarefas. Então, se ele fosse para uma seleção de primeiro emprego, ele poderia falar, olha, eu gosto de organizar todas as minhas tarefas. Inclusive, eu tenho um quadro branco no meu quarto, onde eu organizo todas as minhas tarefas do dia a dia, da faculdade e dos cursos que eu faço. Pronto, né? Não é todo mundo que tem uma lousa branca dentro do quarto. Então, eu considero que essa pessoa é bem organizada, né? Então, sempre levem fatos para poder comprovar o que vocês estão falando. Porque se vocês não levar, vão até perguntar, e aí, você tem alguma situação no dia a dia que você lembra que você precisou? E aí sempre, gente, escrevam qual foi o resultado que você obteve com aquela competência. Então, por exemplo, eu sou muito comunicativa e os resultados que eu trago com isso são resultados tangíveis, né? Eu consigo representar a empresa em outros lugares, eu consigo unir competências, juntar as pessoas com essa minha habilidade de comunicação. Então, eu vou mostrando quais são os pontos, né? Os seus pontos de desenvolvimento também podem ser questionados na entrevista, que são lá os pontos que as pessoas gostam de dizer que é negativo. A gente não usa mais essa expressão, é pontos de desenvolvimento. Aplique a técnica de levantamento de validação, relembre dos feedbacks recebidos e o que faltou em você para aquela habilidade. Então, assim, é aquela questão que eu falei para vocês. Eu não sou tão organizada, mas eu estou trabalhando isso, então eu já recebi um feedback sobre aquela competência que eu preciso desenvolver. Tá? E aí, nós vamos aqui para a última dica da preparação, que esteja disponível a falar sobre você. A gente não tem coisa pior do que você ir para uma seleção de uma pessoa que ela não tem
Tem aquelas pessoas que você conversa, mas sempre tem que estar puxando, porque quebra. Você faz uma pergunta, a pessoa diz sim ou não. Ou então ela diz uma frase curta. Não tem coisa pior do que você conversar com a pessoa assim, principalmente na seleção, porque na seleção você já aceitou ir para lá, então, se você aceitou é porque você permite que a pessoa te conheça. É óbvio que no diálogo, no dia a dia, que você vai conhecer um amigo, um colega, a pessoa pode ter o direito de dizer, não quero conhecer essa fulana aqui, eu não vou nem falar nada. Mas quando você diz que você está indo para a seleção, você está se permitindo ser conhecido, né? Então, mostre quem você é fora do ambiente organizacional, tá? Ninguém se resume a só trabalho. Então, quando a gente perguntar assim, olha, conta um pouquinho aí da tua vida, né? Deixa eu usar aqui o Saul, né? Saul, conta um pouquinho aí da tua vida. E aí a pessoa vai falar só sobre o trabalho. Aí eu volto de novo. Eu tô perguntando da tua vida. E aí, o que você gosta de fazer? Né? Tem gente que tem medo de dizer que vai pra festa. Gente, acabou isso, né? A gente sabe que vocês vão pra festa, mas vocês vão trabalhar segunda-feira. Vocês não estão nem doidos, né? Então, as pessoas têm vida, né? Além do trabalho. Então, você se torna muito mais humanizado quando você conta exatamente o que você faz. Né? Geralmente, são coisas, pode ser coisas simples. Eu gosto de ver novela com a minha mãe na sexta-feira à noite. Então, é o que a pessoa gosta de fazer. Tá? Então, quando você for para uma seleção, esteja aberto a mostrar quem realmente você é fora do ambiente organizacional, de forma clara, né? Óbvio que você vai evitar os excessos. Não vai chegar e vai dizer, eu gosto de subir em cima da mesa, porque eu sou assim. Não me interessa saber se você está lá subindo em cima da mesa, tudo bem? A gente só quer saber o que você quer, o seu hobby. Eu gosto de ir para uma festa, eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de estar com os meus amigos, né? Ou então eu trabalho num projeto social. E aí você vai contando como é que é a sua vida, tá? E não tenha medo de fazer isso. Então é importante. Você deve estar confortável para falar sobre a sua vida pessoal na entrevista. E a convivência no contexto organizacional será analisada. Tá? Então, assim, quando a gente dá as informações, a gente vai analisar no nosso contexto organizacional se você se encaixaria ou não. E se você omitir uma informação, quando você estiver lá no dia a dia, lembra do namoro, não vai dar certo. Uma hora você vai ser demitido, você vai sair ou você mesmo não vai aguentar, porque você não deu fit lá com aquela empresa, tá? Uma questão que eu percebo muito é que às vezes a pessoa ela tem vergonha de dizer algumas coisas porque ela acha que vai ser julgada. Então, às vezes eu faço seleção com pessoas que são homossexuais, né? E que é um exemplo. E aí a pessoa não quer dizer, não quer falar, omite. E assim, é natural, é o que você é. E isso tem que ser respeitado. Então, se não é respeitado na entrevista, será que vale a pena você trabalhar naquela empresa que você não pode dizer a sua opção sexual? Então, assim, gente, é importante quando a gente está buscando emprego, a gente se identifique com a empresa. Não vá só pela necessidade, porque a necessidade quando você recebe primeiro, segundo, terceiro pagamento, já era. Você já esqueceu que você estava precisando daquele emprego. Aí começa aquela relação desgastante, que você vai para o trabalho, mas não gosta daquele ambiente, tá? Então, é bom para você se identificar, certo? E aí, quando for falar do seu futuro, busque ser claro, né? Conte quais são os seus hobbies, né? Quais são as atividades que você gosta de fazer. E quando você for falar do seu futuro, seja objetivo, né? Evite aquelas frases genéricas. Eu quero estar aprendendo, eu quero estar crescendo, eu quero crescer com você na sua empresa. Isso aí tem demais, tá? Então, assim, quando você for falar do futuro, provavelmente, lá quando você fez a análisezinha sobre você, você já pensou no seu futuro. E você vai falar do seu futuro exatamente como você acha que ele tem que ser. Entenda, nós gostamos de pessoas autênticas, não de pessoas que estão criando ali um perfil fictício, tá? E a gente vai cascavear até achar o que realmente você é. Então, assim, um resuminho do que a gente falou. Você tem várias funções na sua vida, além de trabalhar, então reconheça isso.
Vende natura? Não tem problema. Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de vender natura. Não tem problema, pode dizer. Compartilhe a sua vida pessoal de forma confortável, né? Não de uma forma que você esteja incomodado. Então, só fale o que realmente você sentir que é confortável para você falar. Conte o que você gosta de fazer nas horas livres e mostre que você tem metas para o futuro, mas metas que são de vocês. Né? Não são coisas que vocês estão querendo achar palavras bonitas para poder colocar lá na seleção e passar, tá? Então, é importante. Desses passos que eu falei, vocês se identificaram com algum ou nunca pensaram nesse viés, né? Querem colocar aqui no chat? Boa tarde, Osana. É a Jennifer. Rola o chat porque já tem muita resposta já e não tá aparecendo para ti. Vale, meu Deus. Eu tô aqui. Obrigada, Jennifer. Eu tô vendo agora aqui as perguntas, gente. Perdoe. O perfil da empresa, do entrevistador, não contaria na hora de falar sobre seus hobbies. Deixa eu pensar aqui. Pois seu objetivo é conseguir um emprego, temos que ter cuidado até mesmo na hora de falar. Pronto. Lembra do primeiro passo que você vai analisar o perfil da empresa? Né? Você, nesse momento, a seleção, gente, ela é uma via de mão dupla, tá? Se você me disser assim, Osana, eu vou para a seleção e eu não tô nem aí como é que a empresa vai ser, eu quero meu salário. Aí muda de figura, tá? Porque aí você vai para uma empresa que você pode se identificar ou não. Né? E aí, se você não se identificar e precisa do salário, aí você vai acabar intuitivamente escondendo algumas coisas, porque você não vai ter o fit com a empresa. Ou escondendo, ou não querendo falar, né? Então, o que eu aconselho? O ideal, pensando no bem-estar seu, em primeiro lugar, e os resultados que você vai trazer para a empresa. Antes de você ir para a empresa, você vai investigar como é que ela é. Se você se identificar com esse negócio, e aí você vai ser o mais sincero possível quando você for para a seleção, sem medo de ser eliminado por conta de um hobby, né? Porque, por exemplo, se você chegar lá na Conviver, vamos dizer que vocês se identificaram aqui com a Conviver, com um pouquinho do que eu falei. E aí você chega lá na Conviver e fala que um hobby seu, né? E você é uma pessoa com competências comportamentais excelentes, tem um currículo bom. Você acha que você vai ser eliminado porque você bebe uma cerveja sexta-feira à noite? Né? Agora, se você for para uma empresa que a cultura organizacional é realmente aquela, né, Caxias, eles vão se incomodar com isso. Talvez. Eu, graças a Deus, não conheço mais nenhuma empresa que seja assim. Geralmente é só se for muito pequenininha mesmo, que eles vão nesses detalhes. Mas as empresas de médio porte, né, e as empresas que estão aí no mercado, elas não se atentam muito a isso, não, tá? Deixa eu ver aqui alguma outra. Tem outra do Daniel, já. O Daniel está mais em frente, algumas empresas não querem contratar mulheres que são mães. Boa pergunta aqui, né? Inclusive, eu sou mãe. Eu não vejo por esse lado, tá? Entra na questão, mais uma vez, da cultura organizacional da empresa. Tem empresas que, inclusive, demitem mães quando elas voltam de licença maternidade, né? Geralmente, o entrevistador, dependendo da vaga, ele vai pensar assim, eu estou falando como se eu trabalhasse nessa empresa, tá, gente? Nenhuma questão que vocês estão me colocando aqui, elas são absolutas. Elas vão variar de empresa para empresa. Por isso que é tão importante aquele primeiro passo lá, de namorar com a empresa, de conhecer sobre ela, né? Porque eu, pelo menos, gosto de contratar pessoas. A gente não tem essa discriminação, nem se é homem, se é mulher, se é acima de 50, nós não temos isso, porque realmente a nossa cultura organizacional a gente contrata por competência técnica e comportamental. Mas eu particularmente acho que as mulheres que são mães, elas dão até mais gás ainda, porque elas têm uma necessidade de criação dos filhos, né? Provavelmente, você deve ter participado de um processo seletivo, ou que por algum outro motivo você não passou, pode ser comportamental ou técnico na seleção,
ou a empresa realmente tinha essa cultura de não contratar mães, que eu acho até que é um lugar que não seria bom para se trabalhar. Tem o GPTW, gente, que tem a lista do GPTW, que é Good Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar, que elas são geralmente ranqueadas por todas essas questões, né? Tipo assim, cada coisa bacana que a empresa vai tendo, ela vai sendo ranqueada. Então, vocês podem até pesquisar as empresas através desse ranking, né? Que são empresas saudáveis, são empresas bacanas, são empresas que vocês vão se sentir bem, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta para a gente correr. Existe realmente currículo cronológico? Esse do Daniel é porque eu estou com problema no computador, eu estou pelo celular, né? Tudo bem, essa daqui, né? O foco dele é sua trajetória profissional. Você indicaria esse modelo de currículo. O cronológico que eu digo, Daniel, deixa eu até ver se eu consigo projetar aqui. Vocês estão vendo esse aqui, né? São as experiências de forma cronológica. Então, você vai colocar a primeira experiência lá embaixo, a segunda e assim sucessivamente, com as datas, né? Uma vez eu peguei um currículo que tinha as experiências, mas não tinha as datas. E eu precisava muito de chamar a pessoa. Então, eu chamei. Não façam isso, né? Quando eu achei estranho, mas também estava querendo muito, né? Chamei. E aí, quando eu fui entrevistar, o candidato foi me dizendo as datas, porque a gente tem que saber. E aí eu vi que ele só tinha participado de várias empresas, mas só ficava 3, 4 meses, 5 meses. Então, essa instabilidade no currículo dele fez com que ele não passasse. Né? Então, não adianta a gente também omitir uma informação ou não colocar bem no currículo, porque você só vai perder tempo indo para a seleção, chega lá, você não passa, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Mas eu posso passar um modelinho aqui de currículos para vocês usarem, esse que eu até projetei aqui. Eu já é 17 horas, dá tempo de falar mais alguma coisa ou só encerro mesmo, Gil? Se os alunos tiverem mais questões, eu acho que tinha alguma outra... É porque agora o chat está em miniatura aqui no meu celular, mas se vocês tiverem... né? O Saulo fez uma pergunta, colocaram aqui, qual foi? Que eu não tô sobre segurança. Eu tô lendo aqui da gente, acho que tem a ver com medo da empresa de empregada, dar prejuízo, não render como deveria. Entra na questão do perfil da empresa, né? Se a empresa não é uma empresa boa de se trabalhar, isso pode acontecer, tá? Mas, assim, eu não tenho experiências com empresas assim, certo? Não conheço empresas assim. E aí é importante vocês procurarem empresas que tenham um perfil organizacional bom. Eu sou inseguro, normalmente fico um pouco ansioso por isso. Falando isso na entrevista, é algo que pode me prejudicar ou nem tanto, né? Então, assim, o Saul vai para a entrevista e vai dizer que o ponto de melhoria dele, ela vai lá e vai perguntar, ei, Saul, seu ponto de melhoria, qual é? Aí ele vai falar o quê? Que ele é inseguro. Gente, quem é que não é inseguro aqui? Muita gente é inseguro, só que o que eu considero você fazer, e aí se é um defeito realmente, é um ponto de melhoria seu, você vai colocar, Saul, que você é inseguro, mas o que você está fazendo para mudar isso? Né? O que você se propôs a fazer para poder mudar essa insegurança? Você está lendo algum livro? Você começou uma terapia? Né? Como foi que você identificou essa insegurança? Então, assim, gente, entendam, é sempre importante a gente colocar o que nós estamos fazendo para reverter aquela situação. Por isso que se chama ponto de melhoria. Porque ninguém nasce defeituoso. A gente nasce com pontos a desenvolver. E a gente só desenvolve quando a gente sabe que tem, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, você saber qual é o seu ponto, e gente, já é massa. Eu já sei o que eu tenho. Agora é diferente você ir dizer assim, eu sou... vou citar aqui, perfeccionista e tal. Você vai, mas perfeccionista é um defeito? Assim, é genérico. Você vê que você não está sendo real ali naquele momento. Mas eu não sei se vocês já viram aquela palestra da vulnerabilidade, né? É um livro muito bom, né? Eu posso até indicar aqui para vocês, tem no Netflix. Eu não estou lembrando o nome da autora agora, mas é uma loira. Assistam, né?
vocês vão conhecer o poder de você se colocar vulnerável naquelas situações. E aí você, Saul, assumindo que você é, que é minha cachorra, gente. Você está sendo vulnerável, mas você está sendo mais forte do que você imagina, porque você está assumindo um ponto que você tem que desenvolver, tá? Mas não esqueça. A coragem a coragem de ser imperfeito, é o livro. Aí eu acho que o nome da palestra é esse, Coragem de Ser Imperfeita, Brené, acho que é Brené. Coragem de Ser Imperfeito. No Netflix. Assistam, bota aí dever de casa de domingo e assistam com um caderno do lado, porque é muito rica essa palestra, tá, gente? E aí vocês vão se sentir muito mais seguros para qualquer coisa que vocês forem fazer na vida de vocês, inclusive para a seleção, tá? E aí, tem mais alguma pergunta? Pronto, Saulo já tinha até colocado aqui. Gente, eu queria apresentar só para vocês um perfil que eu acho bacana. Eu já falei esse do SAS, que vai ter muito trabalho para vocês, no nicho de vocês, tá? Tem outro perfil que eu gosto muito, que é da Camarmo. Não sei se eu consigo abrir aqui, mas eu vou colocar aqui o nome no chat. É Camarmo. Vocês sabem que essa coisa hoje em dia de estar recebendo currículos pelo e-mail, ela está diminuindo bastante, né? Hoje o papel da pessoa que está buscando, ele é mais ativo do que receptivo. Eu lembro que quando eu procurava emprego, eu me cadastrava na Madalena Medeiros e recebia 300 vagas e ficava lá olhando e tal. Acontece, mas para vagas muito operacionais. Então, se vocês estão aí no mercado buscando, vocês têm que ter um perfil ativo, que é ir à busca, não esperar que a vaga venha, tá? Então, como é que vocês vão à busca? No Instagram tem muitos perfis bons, que é esse aí da Camargo que eu coloquei, que é uma consultoria de um ex-gestor meu, e aí eu estou citando ele porque hoje ele é referência no mercado de seleção, tá? Então, hoje ele se tornou referência. E aí tem outro perfil que eu queria indicar para vocês de carreira, para vocês aprenderem sobre carreira, que é da Derlane, que ela trabalha comigo. Ela até já apresentou na outra vez que eu não fui, mas o perfil dela, o arroba é derlane.nsouza. Ela digitou esse e-book também, que eu passei para vocês. E aí, tudo que eu disse aqui, só que muito mais, que ela escreveu muito, né? Vocês vão encontrar gratuitamente no e-book dela, que é o e-book com 5 dicas. Então, vocês podem entrar lá no perfil dela e baixarem o e-book, seguirem o perfil dela. E aí, ela também traz vários conteúdos sobre seleção, né? Ela trabalha com autoconhecimento também, com carreira. Então, é bem legal, ela dá dicas aqui de documentários. É bem legal o material dela. Então, comecem a seguir perfis que vão acrescentar vocês nesse ponto, tá? Derlane Souza Derlane.nsouza. Deixa eu botar aqui para vocês, do SAS, para vocês verem também. Tem para o SAS, que é um que eu gosto. O SAS eu gosto porque eu pego muita... A cultura organizacional deles é muito parecida com a nossa da Conviver. Então, eu pego bastante coisa. Eles estão trabalhando no home office, aí manda fotinha. Eu já fiz alguns benchmarks lá e vejo muita coisa sobre a cultura organizacional deles. E volta e meia, eu acho que lá tem muita vaga para o nicho de mercado que vocês atuam, tá? Falei agora certinho. E aí vocês conseguem ver as vagas pelo site, né? E é muito bacana também. E aí tem o perfil da Dalane com esse e-book que eu acabei de ler aqui para vocês, certo? Se vocês tiverem outras dúvidas sobre currículo, né, montagem de currículo, vocês podem me mandar, tá? Eu não sou blogueira, né? Eu não faço conteúdo digital, mas tem o meu e-mail, tá? Profissional, que aí eu posso deixar aqui, que é osana.ricardo@conviverurbanismo.com.br, né? E aí, assim, a gente tem essa função na empresa,
onde a gente atualiza os documentos, que a gente chama de GDoc. Inclusive, nas vezes que eu precisei, eu passei para a professora, ela me mandou indicações, eu entrevistei, né? Eu até trouxe até um exemplo para vocês da vaga que a gente divulgou anteriormente, só que aí na Conviver a gente tem um negócio que as pessoas quando entram, elas não querem sair, né? Então, já temos esses cargos ocupados no momento, né? Então, não sem nenhuma perspectiva de abrir novas vagas no momento para Conviver. Mas, nesses perfis que eu indiquei para vocês, tem muitas vagas acontecendo. E outra dica que eu dou para finalizar usem o LinkedIn, né? Eu não sei se vocês já fizeram o perfil de vocês, mas o LinkedIn hoje é uma das principais ferramentas de recrutamento, tá? Inclusive, eu recruto muito por lá e várias empresas estão fazendo isso. Então, mantenham o perfil de vocês no LinkedIn atualizado, é o currículo virtual de vocês. Cuidado com as fotos lá no LinkedIn, né? Quem quiser me adicionar no LinkedIn também, estou aí à disposição, tá? Vou até mostrar para vocês o meu perfil, para vocês entenderem mais ou menos como é que vocês vão fazer aí o perfil de vocês, mas, assim, hoje quem não tem LinkedIn tá difícil, viu? Tem que começar a entrar nessas redes. Então, aqui no meu perfil, eu coloquei a fotinha, ó, para vocês verem, do meu rosto, tá? Coloquei um pouco do que eu faço, o meu cargo atual, e um pouco da minha trajetória profissional, né? Com o que eu fazia e com o que eu faço até hoje, tá? Então, criem um perfil de vocês no LinkedIn que ele vai ficar um currículo. Então, pode aparecer pessoas, headhunters, né, são pessoas que buscam, né, aqui interessados, eles vão mandar mensagem para vocês. Eu tenho várias mensagens aqui, porque realmente eu não estou aberta ao mercado, né, então, às vezes eu respondo, às vezes eu não vejo, às vezes, né, e aí a pessoa manda uma mensagem querendo marcar uma seleção com você. Então, isso aqui é muito prático, tá, gente? Muito prático mesmo. É o currículo de vocês de forma virtual. Né? Todo mundo já tem LinkedIn aqui? Todo mundo tem? Já, né, Jennifer? Pronto, se quiser me adicionar lá no LinkedIn, pode me adicionar e mantenho ele sempre atualizado. Outra função do LinkedIn que eu adoro é isso aqui, gente, o Fend. E eu comecei a seguir pessoas que trazem conteúdos maravilhosos. Então, comecem a seguir grandes executivos, tá? Que aí eles vão começar a trazer conteúdo. E as empresas que vocês gostariam de trabalhar. Então, você vai aqui, vai colocar o nome da empresa e você vai começar a seguir a empresa que você gostaria de trabalhar. Por exemplo, eu já estou vendo aqui que tem uma vaga na Três Corações de gerente de logística. Então, todos os dias, entrem no perfil do LinkedIn e comecem a procurar por aqui. Certo? Então, gente, é isso. Teriam outras coisas para mostrar, currículo, vaga, mas eu não sei se vai dar tempo, né? Mas aí eu posso em outro momento mostrar para vocês, ou qualquer coisa, vocês me mandarem as dúvidas por e-mail ou pelo LinkedIn, tá certo? Rosana, muitíssimo obrigada. Eu gostaria de saber se os alunos têm mais alguma pergunta, tá? Senão a gente encerra e gostaria de te agradecer porque você traz uma experiência muito inovadora e muito atualizada do mercado de trabalho, porque a gente na universidade, a gente lê sobre as teorias, né? Mas esse contato com o profissional é muito importante para os alunos, para eles visualizarem como é que está o mercado de trabalho, onde eles podem obter as informações mais recentes. Porque quando eu estava disponível, né, estava trabalhando, e aí procurava, porque no jornalismo a gente faz muito trabalho freelance, a gente fica circulando muito, porque sempre tá aparecendo trabalho freelance. E aí eu estava sempre em LinkedIn, em diversos sites de recrutamento e seleção, mas hoje em dia não é mais o foco. Procurar alguma coisa mais atual para a disciplina, como eu procurei esses dias, a vaga de bibliotecário, os salários por região, os locais de buscar essas vagas, né, e passei para os meninos, gravei um vídeo, então eu faço essa busca do que tem mais atual em relação a cargos, a salários, né, essa preparação.
Mas esse olhar que você traz no mercado é muito importante para a gente, essas dicas todas que você deu. E quando você tiver alguma coisa, se você lembrar e puder me passar, porque aí eu passo para os alunos também. Perfeito, gente. Outra empresa que tem muita vaga, eu acho, até na turma passada, né, Gil, tinha uma pessoa que trabalhava lá, é a própria Três Corações. Eles têm um arquivo lá enorme, próprio, né, e da outra vez que eu fui para a sala de aula com vocês, tinha uma senhora, né, que ela trabalhava lá. Então, assim, busquem as empresas que têm esse nicho e fiquem procurando nelas também. Eu sabendo, na rede de apoio, eu já passo aqui para a Gil para divulgar para vocês, tá? São... Tem alguma coisa no chat que eu não estou conseguindo ver. Estou vendo aqui. Só mais uma pergunta. Sobre os certificados, até quanto tempo pode ser colocado no currículo? Gente, eu vou falar sobre cursos, tá? Só coloquem no currículo cursos que tem a ver com a vaga. Não precisa misturar, tipo, pegar todos os certificados que você tem e colocar lá no currículo, não. Você vai ter que realmente ter um trabalho maior de desenhar para cada vaga qual curso que você fez que vai ser interessante para aquela vaga, né? Para, de repente, você não coloca lá que você tem inglês, Excel e culinária. Então, não vai ajudar muito, tá? E sobre os seus certificados, não precisa você também estar esmiuçando o ano que você fez, não. Hoje em dia, o conhecimento, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito interativo, né? Às vezes você faz um curso na internet e você aprende bastante, né? Então, o período que você fez aquele curso não vai interessar desde que você saiba do conteúdo, né? Porque se aquele curso que você fez é fundamental para a vaga, você vai trabalhar com isso, provavelmente vai ter um teste lá para você fazer na seleção. E aí, se você fez o curso em 2000 e não lembra mais de nada, né? Aí você tem até que se questionar se vale a pena você colocar, né? Mas o ano que você colocou não interessa, desde que você saiba. Então, por exemplo, eu fiz um curso, sei lá, em 2000 de aquele pacote Office, eu nem coloco mais isso, porque realmente PowerPoint, essas outras coisas, tem outras ferramentas que eu não consigo lembrar de tudo, mas eu digo quais são as minhas habilidades técnicas mais fortes, tá? Espero que tenha respondido. E tem algumas peculiaridades de currículo, assim, que a gente pode ir conversando. Certo? Tem mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa, gente? Saulo diz que tem uma última pergunta. Né? Deixa eu ver aqui se ele já escreveu e eu não estou vendo, né? Porque eu fui descobrir o chat que eu tinha que rolar a barra agora, né? Já bem pertinho de ir embora. E aí, gente, só um minuto. Vale a pena dizer ou colocar no currículo alguma habilidade ou conhecimento que não tenha relação com a vaga? Algo que não contribua, mas que eu tenha, né? Você pode até analisar se, de repente, aquele atribuição vai ter a ver com um negócio. Então, por exemplo, a vaga é para conviver e é para trabalhar na área financeira. Estou chutando aqui. Ou então está na área de biblioteconomia. E você fez um curso de corretagem. Olha aí, né? O curso de corretagem, quando eu ver que, vixe, ele já fez até o conhecimento na área. Interessante. Porque ele já vai conhecer mais o nosso negócio. Então, assim, coloque se realmente tiver alguma relação ou com o negócio ou com a própria vaga mesmo, com as próprias atribuições da empresa, né? Então, ele botou aqui, por exemplo, a vaga de atendimento ao usuário, eu tenho um curso de programação, né? Vale a pena colocar assim ou não precisa? Então, vamos lá. O curso de programação que eu estou imaginando é aqueles caras que vão lá criar site, criar programas, aquele perfil bem, né? Que geralmente a pessoa nem gosta de conversar muito. Então, os programadores, eles são bem na deles, né? E aí, você está indo para uma vaga de atendimento, que é totalmente um perfil diferente, porque atendimento o cara tem que ser desenrolado, o cara tem que gostar de conversar, né?
Se o atendimento for relacionado a produtos de TI, até seria interessante. Mas se for um atendimento de call center, sei lá, de saque de uma sapataria, aí não tem necessidade, tá? O currículo, gente, ele tem que ser o mais enxuto possível. O currículo de várias páginas não é legal. Não é bonito, é cansativo demais. Então, geralmente, o que a gente vai olhar é aquela partezinha lá de cima, suas últimas experiências, quais foram as últimas projetos que você se envolveu. Geralmente, o estudante, ele não tem muita experiência. Eu acho que por isso que ele tem essa necessidade de encher mais o currículo, né, de colocar mais coisa preocupado com o tamanho do currículo. Não se preocupem com o tamanho do currículo. Você vai colocar as informações essenciais para a função e você pode relatar suas experiências. Pode ser uma experiência de empresa ou uma experiência de vida. De repente, geralmente o aluno da UFC, ele se envolve em vários projetos, né? Então, às vezes é uma empresa júnior, às vezes é um projeto da empresa, então vale a pena demais colocar. E principalmente, né, gente, se envolver. Porque uma dica que eu dou, passar a faculdade inteira só indo para a faculdade é pouco. Tá? Se você tem condições e você pode ser um estudante profissional, utilize o máximo de atividade que a faculdade pode te trazer. Porque se você não é um estudante profissional, você já está no mercado. Se você não é um estudante profissional e já está no mercado, ou você tem duas opções, ou você é um estudante profissional e está no mercado e você vai ter atividades para você falar sobre si, ou você é um estudante profissional e pegou vários projetos aí dentro da faculdade, ou você é aquele estudante que está só estudando e isso demonstra que você não está buscando outras coisas. Né? Eu, pelo menos, assim, na minha trajetória na faculdade, quando eu podia só estudar, eu sempre participava de projetos para até preencher o meu dia, para conhecer mais coisas, né? E geralmente o perfil daquele profissional que busca sempre o a mais, não só o que tem que fazer, é aquele cara que vai fazer uma carreira excelente. Não tem a menor dúvida. Então, é uma dica que eu dou para a vida de vocês. Né? Nem todo mundo tem condições de ser estudante profissional, a gente sabe da nossa realidade, né? Eu, pelo menos, precisei trabalhar para estudar, né? Então, se você tem essa oportunidade, faça outros projetos, entre em outras que conheça, né? Se permita, que aí vai ficar mais interessante ainda o seu currículo e melhor a sua vida, tá bom? Só retornando à pergunta do Saul. Saul, eu entendi que você estava falando porque a gente trata de atendimento ao usuário na biblioteca, que chama setor de referência, sabe? Que é algo muito específico da biblioteconomia. Se você vai atender ao usuário, Saul, e você é programador, você pode programar, por exemplo, pode ser do interesse, dependendo se for uma biblioteca, se for um arquivo, se for um museu, se for uma empresa, depende da unidade, né, de informação, você pode desenvolver um programa para analisar perfis de usuários, para construir listas de serviços de envio de informações utilitárias, né? Tem aqueles grupos específicos de usuários que você já estudou o perfil e você vai enviar produtos para cada perfil de cada lista de usuário. Então, você como programador, você vai conseguir fazer isso, que outras pessoas não iriam conseguir fazer. É uma competência a mais, né? Uhum. Assim, é porque é muito específico, né? Cada curso, é uma competência que você vai trazer para o negócio. O que a gente não pode mais pensar é como se a gente estivesse dentro de uma única caixa, né? É o que acontece muito dentro do mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu sou formada em gestão de pessoas, por exemplo, e eu só vou trabalhar com pessoas. Né? E aí eu fico a minha vida inteira trabalhando só com aquilo. Faço outros cursos, mas não uso isso muito no meu trabalho. Hoje o mercado, gente, está tão dinâmico que não me permite mais ser assim. Eu, pelo menos, sou gestão de pessoas dentro do meu negócio e trabalho vendo soluções para o comercial, vendo soluções para TI. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas são mais versáteis dentro das suas possibilidades, tá? Então, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Pergunta? Quiser, podem tirar do áudio, né?
Podem falar também, a Tá Jennifer joia. tá tranquila. Gente, eu queria agradecer demais a participação de todos, né? Alguns eu fiquei bem gravadinho aqui na minha cabeça. Saúl, Daniel, a Jennifer, né? Agradecer aí a participação de vocês no chat. E as 16 pessoas que estão aqui, eu fico muito feliz de falar para vocês, porque eu acho que quando a gente está na faculdade é o momento da gente mudar a nossa vida, né? Então, eu lembro quando eu estava na faculdade e o quanto foi importante ter pessoas que me direcionassem na minha carreira, né? E isso mudou a minha vida, né? Eu posso dizer que isso mudou a minha vida. Então, uma decisão que você toma errado aqui, ela vai refletir lá na frente. Por exemplo, eu lembro que numa época eu fui atrás de um estágio e eu passei em 2 estágios. E aí, um estágio eu ganhava mais e trabalhava menos horas, e era para um órgão público, que eu teria que fazer concurso, eu acho, na época, e o outro estágio era para ganhar menos, trabalhar mais, mas era numa empresa que tinha possibilidade de carreira. E aí eu nem pensei 2 vezes, eu conversei, pensei e fui para o que me dava possibilidade de carreira, que era a Oi na época, né? E lá eu cheguei como estagiária e saí como analista. Mas eu conheci tanta coisa, então assim, não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de pegar desafio. O mercado tá aí, é para essas pessoas. Né? Então, gente que se acomoda, gente, e isso vai passar na seleção, né? Quando você vai fazer a seleção, você pergunta, Flor, e aí? Você estuda e você faz mais o quê? Né? Então, assim, comecem a se questionar enquanto profissionais. O que vocês estão fazendo na vida de vocês antes de vocês se preocuparem com um currículo bem feito? Ou com dicas de seleção, tá bom? Então, acho que esse é o recado que eu acho principal aqui dessa conversa que a gente está tendo, é vocês se analisarem, se questionarem mesmo como profissionais de estar sedentos por conhecimento. A internet está aí, tá? E aí, hoje não precisa mais ter dinheiro para você aprender, não, né? Por exemplo, o Murilo Gun, que eu adoro, que ele fala sobre inovação, já liberou vários cursos dele aí gratuitos. Então, vocês podem estar fazendo, né? Então, entendam, movimento é a palavra da vez, tá? Então, muito obrigada aí pela essa tarde, espero que vocês tenham gostado mesmo, né? E obrigada, Gil. E aí, estou aqui, espero que o ano que vem seja presencial, porque eu não aguento mais nada online. E aí, aí eu vejo todos vocês, dou um abraço em todos vocês, que a pandemia vai ter passado, tá bom? Tá joia. Obrigadão, querido. Tudo de bom, viu? Um beijo bem Obrigada, grande. gente. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.